A vida, pra mim, não começou aos 40, recomeçou aos 40. Nossa. Eu sou muito mais bonita do que antes. É o cabelo, é a olheira, é o corpo. Pra onde eu vou? O que eu quero fazer da minha vida? Mãe, dona de casa, mentorista, enfim. Eu vivi pro trabalho e foi uma opção que eu tive e eu não me arrependo. Quantos anos mais eu tenho? Mais uns 40, né? A energia da casa é a energia da mulher. É da mulher. Mas a gente não sabe o quanto a gente vai viver, é uma incógnita. Olha, a gente tá aqui. A gente quer menos pausa, mas Por mim, eu fico aqui, assim, eu não saio daqui. Isso daqui é o lugar que eu pertenço, entendeu? É isso. Estamos aqui hoje para fazer o nosso novo projeto, né, meninas? Para as mulheres 40 mais, que todas nós aqui estamos vivendo esta fase para mim, no caso, está maravilhosa. E foi uma ideia que eu já tinha há muito tempo, só faltava as cerejinhas do bolo, que são essas meninas maravilhosas que compraram a nossa ideia, né? Que compraram a ideia e que está todo mundo passando pela mesma fase. E a vida real, todas diferentes, passando pela mesma fase, com várias experiências aí, e que só veio para juntar e para somar. Sim. E nós vamos aí, né, nos identificar, né? Meu nome é Elke. E vai lá, Carol. Eu sou a Carol, eu sou artista têxtil, trabalho com linhas e agulhas. E eu sou a Elke, eu sou médica, ginecologista e obstetra, apaixonada também por mulheres, né? Eu sou Marina, tenho mais de 40 anos, sou fotógrafa e essa daqui é a minha BFF. Eu sou a Fernanda Montoro, eu sou consultora de estilo, sou designer de formação, 40 mais, sou mãe de 3 e me identifiquei com essa ideia da Elke, da gente fazer um bate-papo bem vida real, dividindo as dores, angústias, delícias, descobertas e transformações dessa fase tão importante na nossa vida. Ai, amei. Vai, Vamos virar ampulheta? E aí, Elke, o que você tá achando dos 40 a mais? Como que tá sendo a sua vida depois dos 40? Você gosta, você não gosta? Você tá mais pra bom, mais pra ruim? Como que tá? Gente, a vida pra mim, depois dos 40, foi sensacional, sensacional. Eu falo que a vida, pra mim, não começou aos 40, recomeçou aos 40. Eu comecei a viver melhor do que antes. Hoje eu me sinto muito melhor. A vida pra mim foi muito melhor, porque até os 40, eu parecia que eu estava sobrevivendo, né? Então, assim, eu tinha a minha rotina, vivia pra casa, pro trabalho, pra casa, pro trabalho. E meu trabalho sempre me consumiu muito, sempre fui muito apaixonada pelo meu trabalho. E é um trabalho que a gente não pode errar, né? Então a gente tem que ser totalmente focada. E foi com a idade, com a maturidade, que eu entendi que atrás daquela profissional tem um ser humano. E foi aos 40 anos que eu descobri isso, que eu também sou um ser humano. Então eu sempre falei sim para as pessoas e não para mim. E aí eu comecei, e foi por isso que esse projeto veio, tem uns 2, 3 anos. Foi desde quando eu redescobri a minha vida, né? Que aí eu comecei a perder os meus medos. Ai, que legal. E eu perdi meus medos depois dos 40. Eu tinha alguns pânicos. Medo de altura, tinha pavor de altura. Então, ia viajar, eu tinha medo, né? De acontecer alguma coisa, né? Filho, eu tinha pavor, eu tinha medo de cobra, pavor de cobra. E dos meus medos, eu tinha medo do novo, né? Porque estava cômodo para mim. Eu tinha medo de errar na profissão. Então eu me dediquei exclusivamente para a família e para a profissão. Só tem um medo, que vocês não vão acreditar, Que permanece. que permanece. Qual? Eu tenho pavor de peixe. Não, é fácil de evitar. Tudo. Não, mas eu não sei se eu quero. Eu não como, não ponho a mão. Então, Tá assim, bom, não mas rola. você entra num mar que tem peixe. Não, se vocês me verem entrando no mar, vocês dão risada.
Porque Mentira! eu saio... Pô, eu também. É a hora que eu vejo peixe. Qualquer eu saio peixe, mais. Nossa, gente. qualquer Gente. peixe de aquário. Eu entro no mar, parece uma maluca. Eu entro correndo pra eles e já boio. Então, às vezes eu vou pra praia e nem no mar eu entro. Você come peixe? Eu não como peixe. Eu não consigo como. olhar pra cara do peixe. Ai, que horror! Ai, gente, vamos É descobrir de onde veio esse medo do peixe. É fobia de peixe? Fobia de peixe. Agora, Ah, no 50 mais eu acho que vai passar esse medo. vamos lançar um desafio? Qual vai ser o medo? É peixe. Eu A não gente sei. pode colocar um aquário. Eu não consigo. Ai, gente, Agora, eu pego tudo quanto é peixe. Eu já peguei barata, sabe Peixe? essas baratinhas criadas em laboratório? Não, calma, uma barata não é o peixe. Eu pego tudo Não, quanto é eu bicho. pego outros bichos que eu sou... Então, eu sou... Vamos falar de medo, então? Que quero Vamos. saber os Mas eu medo, sou que apaixonada medo. por bicho. O negócio é peixe. Só peixe. Saquei o peixe. Você tem medo? Você tem medo do quê? De peixe? Não, de eu comer. não gosto de peixe. Do que Também você não tem gosto. medo? Eu adoro comer peixe, mas eu não gosto de peixe também. Não gosto de peixe. Mas não, do que você tem medo? não me convida pra mergulhar, pra fazer Ixi, que coisa mais linda. viagem de navio, essas coisas. Não é. Não é pra curte? mim, não. Nada aquático. Gosto de, claro, dar uma caminhada na praia, mas nadar com peixe não é pra mim também. Mas você tem algum medo? Tenho medo de cobra. Ah, então. Isso eu tenho medo. Eu não tenho medo Mas de eu não peixe. consigo nem imaginar uma cobra. Acho que eu também não. Ninguém Então, vai ter uma cobra. Eu não tenho medo de bicho. Sabe quais eram os meus medos? Altura, cobra, peixe. Eu saltei de paraquedas depois dos 40. Depois disso, me põe em qualquer avião, amor. Tenho medo de nada. De nada. Eu me enrolei numa cobra. Foi a sensação mais deliciosa Ai, do que mundo. Não tenho mais medo de Ela cobra. era bem grandona. Ela era né? enorme. Tem no meu Instagram. Ela É. deu aquela enforcadinha. Não, ela enrolando aqui. Tipo, ela já tava... A textura... É bizarro. Mas é legal. Só que assim, eu tenho medo de cobra venenosa, e lógico, né? Mas se não for venenosa, eu não tenho mais medo não, capaz de eu pegar. Hoje, entendeu? Mas sabe que voltando nesse assunto de 40 mais, de se redescobrir, Redescobri. eu também, eu concordo. Na minha vida, acho que a gente tem vidas bem diferentes. Eu me formei em administração de empresas, sempre trabalhei com quer dizer, quando eu trabalhava com organização de eventos. E minha área sempre foi marketing. Aí casei, fui morar em outro país, tive 2 filhas, acabei me mudando para São Paulo, não sou de São Paulo, né? Sou do Rio Grande do Sul. E a minha vida passou a ser em função de família. Então, assim, eu basicamente era aquela mãe, dona de casa, mãe turista, enfim, a minha vida ficou em função disso. Só que a vida inteira eu toquei os trabalhos manuais, que foi uma coisa que eu aprendi na infância. E quando chegou nessa fase de 40 anos, para mim foi uma mudança, uma chave, porque várias coisas no meu entorno começaram a mudar. Então, assim, os filhos deixaram de ser crianças pequenas, isso começou a me incomodar, porque a minha utilidade de mãe, braçal, começou a deixar de existir, né? Sim. Embora a gente, uma vez mãe, vai ser sempre mãe, os problemas vão mudando, né? Mas essa parte braçal de ter cuidado de uma criança pequena não tinha mais. O meu marido tem a mesma idade do que eu, a carreira dele, né, seguindo conforme o planejado, e a minha, de repente, parada, né, congelada. E aí, algumas amigas em questões de separações, e aí a gente começa também a questionar o nosso casamento, se o casamento tá bom, não tá bom. Então, várias coisas começam a pipocar na vida, eu acho que nessa fase, que é a fase da mudança, né, da mulher. A mulher, ela não é mais uma menina, ela já é uma mulher adulta, né, literalmente adulta, porque a grande maioria das mulheres 40, 50 é onde tem os filhos, né, claro que tem mulheres que engravidam mais tarde, mas geralmente na cidade os filhos já têm mais ou menos uns 10 anos, né, então ela já é uma mulher que está em outra situação, ela já volta de novo, ela talvez, no meu caso, eu tenho uma filha adolescente que passa por questões hormonais e eu também, nessa faixa etária, passo por questões Sim. hormonais, então tu volta para uma questão de corpo mesmo, fisiológica, e isso tudo faz com que a gente pare para pensar na gente, né? O que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer para ter qualidade de vida, para ser feliz e tá legal, não tá, é agora a hora da mudança, porque eu também, tu para pensar, quantos anos mais eu tenho? Mais uns 40, né? Eu acho que a gente pode viver até uns 80, 90, né? Se a gente cuidar direito do hoje. Então, eu acho que realmente é uma fase que, pelo menos para mim, eu compartilho,
que é aquele momento de mudada, assim, a gente tá num caminho e de repente esse caminho ele vai dando aquela virada e a gente tem que também se adaptar, abrir os olhos e ver se por ali também tá legal, o que eu posso fazer para ter qualidade, ser feliz e, né? Então, e depois dos 40 eu sinto assim, a gente tava falando de medos, né? E eu sinto que assim, dos 30 aos 40 foi um momento na minha vida que eu tinha muito mais medo de tudo. Então eu não sei porquê, se era com criança pequena, medo de se machucar, medo, eu tinha muito medo. E eu tive a sensação que depois que eu fiz 40, eu tô tão mais segura de tudo que os medos vão ficando meio que pra trás. Eu não sei se vocês sentem isso também. Sinto menos medo depois dos 40. Que coisa, assim, e mudou pra caramba pra mim. Né? A gente vai aprendendo. Que é a parte boa. Eu já não tive uma experiência tão boa com a chegada dos 40. Eu tinha uma expectativa muito grande, que a vida inteira, a vida começa aos 40, a vida começa aos 40, e eu achei que ia ser, assim, transformação, descoberta, a melhor fase da vida. E foi muito marcante pra mim os 40, porque eu fiz 40 em 2020, no ano da pandemia. Eu tinha acabado de dar à luz meu terceiro filho, então tava no puerpério, tudo fechado. Foi muito marcante. E para mim, pelo menos, a vida nunca voltou a ser como era antes da pandemia, antes desse terceiro filho e antes dos 40 anos. Então ficou marcado por 3 coisas que se embolam e eu não sei muito bem o que aconteceu. E aí eu acho que, como você falou, Carol, é um momento que a gente vai se questionar. Para onde eu vou? O que eu quero fazer da minha vida, da minha família? Meus filhos estão crescendo, eu tinha um pequeno, temporão. Você olha para o teu marido, para o seu trabalho, para os seus hobbies, e eu acho que a gente meio que tem que dar uma ajustada, né? É a famosa recalculando a rota. Exato. Sim. Recalcula a rota. E a gente está todo tempo recalculando rota, né? Porque a gente vai fazendo as escolhas e fala, opa, peraí, recalcula a rota. Então, desde os 40, eu já estou com 47. Quantas rotas eu recalculei? Um monte. É verdade. Um monte. Porque assim, não tem uma linha reta. Cada hora vai ter um empecilho que você vai ter que administrar. E hoje, com a idade, a gente consegue administrar com mais maturidade e com um olhar diferente, né? Então, hoje, o que é melhor para nós, né? Uma família, o que é melhor para mim. Então, a rota vai sendo recalculada a cada tempo, né? Foi o que a Carol falou. Quero ver até os 80. A estimativa de vida hoje é 80 anos. Então, quando você chega nos 40... A gente sabe que viveu aqueles 40 anos. Sim. Mas a gente não sabe o quanto a gente vai viver, uma incógnita. Mas você sente igual essa ampulheta? Você sente o tempo escorrendo? Eu sinto. E o que a gente tem que bom. fazer? A gente tem que fazer, depois dos 40, tentar mudar o estilo de vida. A gente tem que começar a ser saudável. Para quê? Para a gente envelhecer saudável. Porque não adianta também a gente viver com 80 ruim. A gente tem que ver bem, porque hoje eu vejo minha mãe com quase 80 anos, maravilhosa. Maravilhosa. E, assim, com vida, você vê que tem vida, não toma remédio. Então, assim, é muito bom. Mas coloca na balança o ser saudável com o fazer o que você gosta. Tudo. E o que te faz feliz. Tem gente que não pira no estilo de vida saudável. Fala, tudo bem, se eu for viver um pouco menos... Eu prefiro viver menos tempo, mas sendo feliz o tempo que eu tiver aqui, com as minhas escolhas, né? Até eu acho que o saudável é um pouco relativo, né? Que é saudável para você, às vezes não é tão saudável para mim. Então você fala, eu quero viver de uma forma que não seja tão saudável, mas feliz à minha maneira. Ou eu vou fazer abdicações, focar 100% numa saúde, por uma longevidade ou mais qualidade de vida. Eu acho. Que eu penso muito também, teve um momento quando eu fiz 40 anos que eu achei que eu estava velha. Eu falei, cara, quero voltar para o mercado de trabalho. Como é que a gente volta para o mercado de trabalho? Uma mulher que, de repente, abriu mão por tanto tempo, né? Entrou uma boiada atrás, gente com muito mais qualificações, né? Eu não vou dizer questão de títulos, mas questão de conhecimentos, né? Que, querendo ou não, eu já sou defasada em tecnologia de uma pessoa de 25 ou 30 anos. É óbvio, a gente sabe que todo dia tem coisa nova. Não dá tempo da gente se atualizar em tudo, ainda mais quando tem filhos, cachorro, casa e outras coisas para lidar. Como lembrar de descongelar a carne no dia seguinte, aquela coisa, né? Então, é a realidade. E aí isso era uma coisa que começou a me pesar muito. E aí cara, minhas filhas daqui a pouco estão na faculdade, vão embora de casa,
E eu quero retomar, mas costurando, tipo, é isso que eu quero? Será que é isso mesmo? Vendendo roupa? O que eu quero fazer, sabe? E isso começou a me incomodar e eu comecei a fazer uma terapia, né, digamos assim, de esses questionamentos pessoais. Quando é que, de fato, a gente começa a ter decisões reais, né? Nos 20 e 30, a gente está construindo, né? Você está estudando e tal. Então, depois dos 30 é que, de fato, você começa a consolidar uma carreira, né? Antes disso é difícil. Então, assim, quando você chegou nos 40, não é que você está tão além. Sim, entrou aquela boiada atrás. Mas agora você tem a maturidade, você já tem toda essa experiência de vida, de coisas que você sabe, não, isso eu deixo para trás. As escolhas que eu sinto é que elas são mais certeiras. Quando a gente está lá nos 20 e poucos, quantas pessoas entram numa faculdade e abandonam ou cursa, enfim, começa uma carreira, o negócio está promissor, aí tem um burnout, porque não era aquilo que queria. Reajusta a rota. E reajusta a rota. Só que a gente já reajustou tantas vezes a rota e já está com essa parte familiar encaminhada, que também te dá tempo de começar a se olhar, né, a cuidar de si, pensar tanto no teu emocional quanto, né, no racional, nos teus conhecimentos de fato que você tem, tanto teóricos quanto de vida, para ter base para recomeçar num outro lugar com muito mais certeza e muito mais alegrias. Porque hoje em dia a gente coloca assim, claro que todo mundo quer o retorno financeiro, mas depois de uma certa idade você também tem esse retorno que é o emocional e você põe isso de uma forma que realmente vale no teu dia a dia. Mas, Carol... Então, uma coisa acaba virando consequência da outra. E a gente vai mais tranquilo para essas escolhas. E o que é ser feliz, né? É individual. O que é ser feliz para mim pode não ser feliz para você, né? Sim, é bem pessoal isso. Você falou de gente que começa a entrar numa faculdade, muda de curso, né? Aos 20 e poucos anos. Você acha que a gente se permite errar mais quando a gente é mais jovem? Ou com a maturidade, com o tempo escorrendo pela mão, com tanta bagagem de coisas que a gente já viu, você acha que a gente se permite errar menos a essa altura do campeonato? Não, eu acho que quando a gente tem, assim, na minha opinião, tá? Na minha vivência, quando a gente está dentro da casa dos pais, quando a gente tem uma segurança financeira, um lar estabelecido, eu acho que é muito mais fácil de errar. Porque você sempre tem aquele apoio que está te dando a base da tua vida. Uhum. Quando a gente chega, hoje em dia, não é um medo de errar. Eu acho que a gente acaba tendo, eu acredito, no meu caso, que eu tomo decisões muito mais conscientes das coisas que eu quero do que quando era mais jovem. Mais jovem, a gente é muito mais impulsivo. Inconsequente. Vamos viajar? Vamos. Vamos fazer um curso? O quê? Vamos. Vamos na festa? Não sei o quê? Vamos. Ah, mas a gente hoje pode não começar... Okay. mas a gente pode começar a ser assim também, um pouquinho depois dos 40, né? Porque acham? eu tô nessa pegada, na verdade. Nós, né? A gente já tá nessa... Eu, dos 30 aos 40, eu fiquei correndo atrás de filho, aquele negócio sobrevivendo. Exato. A gente vai... Tirando a carne do congelador. Tira a carne do congelador, daí a gente vê a escola amanhã, o que precisa comprar, E depois, na hora que eu fiz 40, eu não tive esse feeling logo depois dos 40. Eu fiquei meio, nossa, Exato. mudou muito, mas mudou. E agora eu fiz 42, agora eu sinto que eu tô numa fase muito boa. E eu sinto isso, vamos viajar, meninas? Vamos fazer um podcast amanhã? Vamos? Olha, a gente tá aqui. Então a gente já deu esse passo, né? Porque a gente veio fazer umas fotos, que eu pedi pra vocês virem aqui no meu estúdio. A gente veio fazer umas fotos e no fim saiu esse projeto tão bacana. E isso foi a mesma coisa que falar, vamos viajar amanhã? Exato, com certeza. Então, assim, eu acho que esses 40 estão trazendo isso, pelo menos pra minha vida. Mas aí é a parte da maturidade que a gente falou da segurança. Sim. Mas Tipo, eu me banco, né? Fisicamente, eu tenho bagagem, eu tenho coisa pra acrescentar, vamos fazer. E se... A gente não sabe o que vai dar aqui. A gente veio aqui pôr a cara pra conversar porque a gente sente. Eu vou num restaurante com uma amiga, eu vou na casa da vizinha, eu encontro alguém no elevador, eu vim aqui na sessão de foto. Essa pauta infinita da mulher de 40 a mais, estão todas falando sobre os mesmos assuntos, Sim. mesmo de diferentes profissões. A de 52, com a de 41, a gente tá com as mesmas dúvidas, E até questões. o nome do nosso podcast, que a gente fez umas reuniões, a gente escolheu esse nome, Menos Pausa, exatamente porque a gente
Até agora a gente vivia como? Ai, eu preciso fazer isso, mas antes eu quero emagrecer. Eu preciso fazer aquilo, mas antes eu preciso arrumar o meu cabelo e fazer um botox. Mas eu queria fazer aquilo, mas a gente sempre dá essa pausa. Eu até agora era assim. Eu queria chegar lá, mas eu não conseguia, porque tinha alguma coisa Ou tipo, vai ter um momento que vai ser mais adequado, talvez não É, seja agora a hora. Sempre ia me impedindo. Ah, não, mas agora minha filha é pequena. Não, mas agora ela já cresceu, mas ela... Então, assim... Tem um senão, sempre um Não senão. é? Esse eu acho que é por isso que a gente tá aqui. Gente, vamos fazer? A gente vai ver o que isso. vai dar. Mas isso também vem a maturidade dessa fase que a gente tem, vem da nossa imaturidade anterior. De quanto a gente acertou, de quanto a gente errou. Que nós erramos bastante. E a gente aprende com os erros. Então a gente chega... Eu tô errando sem parar ainda. Mas a gente vive A errando. gente continua, Por né? isso que Graças a gente a Deus, recalcula estamos as rotas. viva, né? Isso, a gente continua errando. Mas talvez a gente erre hoje com mais consciência do que antes. Antes a gente errava e aprendia. E outra coisa também que eu E- sentia antes é que a gente eu errava e eu sofria com aquele erro. Por que eu errei? Não tá... E hoje se eu leva erro, pro lado positivo. gente, todo mundo erra, eu só aprendi. Então assim, eu acho que vai ficando Muito legal. leve. Só aprendi, tá certíssimo. Tá ficando leve, tipo, errei, né? Devia ter feito de outro jeito. Mas já que já aconteceu, agora eu aprendi com essa situação. E isso dos 30, eu queria me matar, porque, entendeu? E não tem uma coisa também que vocês perceberam? Até então, a gente foca muito em defeito que a gente tem. Sim. É o cabelo, é a olheira, é o corpo, é a Sim. calça 38 que tá começando a ficar apertada. Já tá, faz tempo pra mim, apertada. a minha tá 38, amiga, tá começando agora pra você? Não, 38, vai. mas assim... Mas a gente tá tentando voltar. Aí, assim, hoje não incomoda tanto essas coisas, entendeu? Pra mim, pelo menos, não incomoda tanto como incomodava anteriormente. Uma barriga. E agora somos nós. Somos E é imperfeitas, legal, né? vivendo, né? Isso é uma coisa de alta Eu gosto de incorporar essas imperfeições. Eu trabalho com imagem, sou consultora de estilo. Então, assim, eu tô dentro do guarda-roupa das mulheres, se trocando, vendo o que você quer comunicar através da imagem, do vestuário. Então, assim, não tem como escapar das questões físicas, padrões estéticos, sempre caem nesse lugar. E as mulheres, elas podem ter 10 coisas maravilhosas no corpo. Se elas forem apontar uma coisa, elas vão escolher um defeito. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer exercício todo dia Isso pra mesmo. procurar, tipo... eu gosto do meu sorriso, então não vou falar de uma parte que eu não gosto. Eu vou focar no meu sorriso, Não sei é? lá. É isso aí. Dá pra fazer esse exercício. E eu vejo as mulheres no consultório também, por exemplo, eu quero fazer uma plástica. Depois que eu fizer minha plástica, eu vou ficar muito Devo ser feliz. feliz, devo Aí ser ela feliz. faz a plástica e fala assim, não tô gostando de uma outra coisa. Então, ela sempre procura alguma coisa para ser feliz, em vez de ela falar, o que me falta? Né? Me falta ser feliz aonde? E os 40 anos a gente vai recalcular a vida, né? Então, você vai chegar e vamos ver o casamento. Casamento tá bom? Não. O que podemos melhorar? Profissão, tá bom? Poxa, imagina você viver a vida inteira num trabalho que você não gosta, né? Você vai passar a vida inteira num casamento abusivo. Então, você tem que recalcular, né? Você tem que pensar. E precisa Então, de você tem que ser força, né? feliz, Precisa de muita força pra recalcular. E outra A gente coisa- fala como se fosse amor fácil, né? Eu sou divorciada, eu tô no segundo casamento. Então, Não é fácil. Não é fácil, vem sempre com muita dor. E a gente... aquele clichê é verdade, a gente cresce no desconforto, dor, a no gente desconforto. evolui na hora que puxa um tapete. E outra coisa, a gente pensa que a pessoa que é saudável é aquela pessoa que não tem doença, certo? Né? Mas a definição pela Organização Mundial de Saúde, uma coisa que eu sempre falo. Adoro que os dados científicos. Adoro. Vou ver se eu lembro perfeitamente, mas é assim. Definição de saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e emocional, não apenas ausência de doença. Então, quando você maravilhoso. pensa nisso, Então você- ninguém é saudável. não, você pensa bem, ninguém não é saudável. Porque pra tá tudo Não, ok, então tá ele fala difícil. assim, mas eu não sou doente, eu não tenho problema de saúde nenhum, mas é infeliz, não Eu tenho hoje, convívio com as amigas, que é o hoje social. até eu e a Fernanda Né? vindo pra cá, a gente veio conversando sobre isso. É? E justamente falando, eu tava contando pra ela algumas histórias, enfim, que na balança da vida, né, a gente não tem só dois lados, né? A gente tem três lados, Nossa. porque a gente pega essa parte da família, a gente tem a parte da casa, né, o teu lar,
e tem a parte do trabalho, né? Então, esses 3 pontos aqui... Então vamos se colocar eles 4, não- e a gente, né? Exato, sim, e a gente. Mas o agente é o que está lá segurando tudo. Se qualquer lado desses descompensa, por mais bonita que você esteja, fez o botox, foi no cabeleireiro, comprou a roupa nova, Nada adianta. fez a maquiagem, mas está infeliz em algum desses pontos, a tua casa não está Exatamente. funcionando, o teu filho está mal, ou o que eu falei? O teu trabalho não está Sim. legal. Cara, descompensou, não tem como. E aí vem o emocional. Então, muitas vezes as pessoas acham, é doente. É doente porque pegou uma gripe, tá com, sei lá, Exato. tá com câncer, ou, né, alguma coisa fisiológica que você vê. Mas o emocional, às vezes, é muito pior. Porque a pessoa vai levando aquilo numa bola de neve e, de repente, o emocional vira físico. E aí, a hora que virou Mas físico... vira, né? Cara, vira físico mesmo. Vira. Né? Vira físico mesmo. Dermatite é super comum de coisa Tudo, psicológica, né? Mas falam Tem que as tem doenças- doenças seríssimas até, não sei. Tem as doenças autoimunes. Exato, doenças autoimunes. Entendeu? Cara, tudo Tudo, estresse, é tudo tudo. emocional. Muita coisa, né? Muita doença. É. Muita Eu, por doença. exemplo, eu descobri Hashimoto, que é uma autoimune, pra mim foi provavelmente por causa do estresse, né? Que é? por Que é mais a Hashimoto? é a tireoide. Eu descobri na gestação eu tive o João, que hoje está com 17, vai fazer 17. Aí eu tive 2 abortamentos, né? Mas não foi por causa da tireoide em si. Foi porque é normal ter também, né? E eu tenho a Bruna hoje. Então a Bruninha veio do modelinho de parceira, assim, sabe? É perfeita pra mim. E essa questão que você E a da desenvolveu tireoide, foi... quando eu descobri, quando eu tive o primeiro aborto que eu fui fazer, ela estava super descompensada. E eu não percebia. Então, assim, as doenças autoimunes, ela vem pelo estresse. Aí, Você se estava cuidando das suas pacientes, E você não não me estava se cuidava, vendo, você exato. não tá, você tem noção do que é isso, como Então, é é o que eu sério? falei, Você é não sério. olhava pra você. Eu não tinha tempo. Então, Era uma coisa impressionante. Então, assim, eu vivi pro trabalho e foi uma opção que eu tive e eu não me arrependo. Porque, assim, você pensa pra mim, você era estressada? Nunca fui estressada. Mas Você achava que não era. Mas assim, eu já peguei várias urgências, eu era apaixonada. Então, assim, eu chegava em casa, às vezes eu tinha que sair. Eu não levei criança pra escola, tá. eu não busquei criança na escola. Você não viveu isso. Eu não vivi isso. E não eu tem fui- arrependimento, tá tudo bem. Você fez a sua Você- escolha. Eu não Você tenho não- arrependimento, sabe por quê? Não tem. Porque assim, na minha vida, eu sempre quis ser médica e eu acho que eu tinha que ser médica. Entendeu? Esse negócio de, pra mim, ser médica, de trabalhar meio período. E não era. Eu fui médica, eu arregacei e fui. Eu trabalhei que nem eu falo Madrugada, assim, plantão, né? Trabalhei aí que vem nem Então, esse negócio de falar assim, eu me coloquei no lugar, eu trabalhei com os meus colegas e não tinha essa. Eu estava grávida, eu saía de madrugada. Eu fui operar com 15 dias do João, com ponto. Você tinha tido o seu primeiro filho há 15 dias, você estava fazendo Isso, eu me cirurgia. sentia útil, eu adorava. Então, eu não me arrependo. Porque, assim, o que eu sou hoje na minha profissão foi da minha dedicação. Foi fruto do que eu fui para meus pacientes. E em casa era muito legal, que assim, eu nunca deixei de dar atenção e amor. Porque eu não ia na cabeleireira, assim, tudo ia lá em casa. Porque eu não queria tirar isso das crianças. Então, a gente viajava, a gente planejava. Hoje, eu vivo muito com meus filhos. Então, assim, eu cheguei num patamar... Você acalmou no Eu workaholic, acalmei, você deu uma do segurada. workaholic, dei uma segurada e comecei a viver a fase melhor para eles. Sim. Não o contrário. Entendeu? Hoje a gente é muito junto. Eu vou para lá e para cá com a Bru, com o João. Então, assim, foi uma opção de vida minha que eu não me arrependo. Mas eu agradeço por ter freado. Agora, Entendeu? olha que louco, Elke. Muito louco. É aquela história que vale a gente estar sempre inteira. Exato. A nossa escolha tem que ter sido muito bem... Não acho que tem que deixar as coisas acontecer. Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente quer. Porque a Carol acabou de contar o oposto. Que ela Isso. se dedicou totalmente à maternidade, à família. E E pôs a carreira completamente de escanteio. E ela viveu aquilo inteira. Só lá na frente que depois ela viu a necessidade de recalcular a rota. E você foi o oposto. O oposto. Você estava feliz em colocar um pouquinho a Isso. família de escanteio É. e viver totalmente para sua carreira. Sim. E eu nunca achei que a maternidade deveria atrapalhar a vida profissional. Eu sei que dá para conciliar, e eu conciliei. Você olha meus filhos, não tem trauma. Por quê? Porque eles conviveram muito com os avós, muito com a família, muito com o amor. Porque o tempo que eu tinha livre era deles, entendeu? E era intenso.
Então, passava a madrugada com eles e ia trabalhar no dia seguinte. Eu não- Então você não sentia nenhum momento aquela sensação de, nossa, tô sentindo falta, tô trabalhando muito. Não, Tô eu com ligava, saudade. não, porque eu monitorava, eu ligava. Eu chegava nos lugares, doutora, olha assim, olha que você fez o parto, meus filhos abriram um sorriso. Aí Até eu falava hoje é assim pra assim, né? eles, tá vendo? Orgulhosa. Não é gostoso você saber que a mamãe fez tudo isso de bom? Eu saio de casa para trabalhar, para dar o melhor para vocês, entendeu? E aí, fala assim, ai, você salvou minha vida, você fez isso. E eles abriram aquele sorrisão. Eu falei, a mamãe sai para isso. E eu não quero, em momento nenhum, que alguém venha falar para vocês, sua mãe é assim, assado. Não. Eu quero deixar isso de bom para vocês, né? E eu sempre... Isso transparece, né? É. Com Eu acho certeza. olha que louco o que você está falando no isso. negócio. Você falou que você trabalhava muito. E Com quando você estava em coração. casa, você estava inteira para eles. Inteira. Eles têm já, né, o mais velho vai fazer 17. Inteira. Então, eu e a Má, a gente tem filhos mais velhos, né, a minha mais velha também tem 16 para 17. E eu tenho um filho de 3 anos. Porque a gente tinha que ter filho junto depois. Isso é amizade, né, E eu gente? vivi Pô, duas- eu tive uma pequenininha, agora vem comigo, vem comigo. E eu acho que você vai sentir a mesma coisa. Eu tive 2 momentos de maternidade bem diferentes em relação à tecnologia e tempo de qualidade. As minhas mais velhas, bom, na época eu não trabalhava e eu estava ali totalmente para elas, vivendo para educá-las. Porque não existia o Não smartphone. tinha o smartphone, eu não trabalhava e eu estava ali fazendo da educação delas o meu trabalho. E foi na época que a gente se conheceu. Sim, porque a a gente gente tava tava nessa junto, mesma vibe. Na mesma. E aí, quando a gente teve filho em 2020, 2019 ela, 2020 eu, aí eu já trabalhava, minhas filhas já eram adolescentes, e esse meu filho pequeno, que tem quase 4 anos, ele vê uma mãe, ai que horror, mas assim, é real, ele me vê no telefone pendurada, e ele acha que isso aqui é a continuação do meu braço, porque eu trabalho no digital o dia inteiro, meio que do lado dele, ele é uma educação diferente da que as meninas tiveram. Totalmente. Então, a É gente outra nem- mãe. fala, qual é a E assim, diferença, né? culpas, a vida é como eu preciso fazer, eu preciso entregar. E Você tá trabalhando, é como se você não tivesse. Você tem que falar assim, como se eu estivesse trabalhando fora. eu não tô inteira em nenhum lugar, mas a gente tá lá fazendo o melhor que a gente pode, gente, de algum jeito. E você acontece. achou que o que você gostou? Não tô falando sobre filho, tá? Mas a maternidade. Você preferiu ser mãe aos 26, 27 ou aos 40? Sem dúvida, jovem. Eu acho que o também. nosso corpo é pra Eu cima. também. Pra mim, Cara, tipo, foi não tem nem difícil. como eu tenho 9, 10 anos de diferença. Ter filho aos Eu 40. acho que ter filho é muito, muito diferente. É 10 vezes mais cansativo. difícil. É cansativo. Eu acho que hoje, eu vejo o pessoal esperar bastante pra ter. Mas como eu tive as duas experiências, eu era muito mais inteira. Fala a idade que você teve cada uma. Eu tive uma com 27 anos e outra com Mas 37. será que também não é por causa dessa era digital? Pode ser. Gente, antes Mas tinha o- tempo, hoje E não. outra coisa, sabe o que eu Ué, senti? Na minha a gente segunda não tem gestação. energia. Na minha segunda. Também. Mas viu, hoje Mas porque a gente começa- é velha. Não é, Que não é só velha. isso. Não. Gente, lembra, posso falar um negócio que eu sempre quis falar? Que eu tive muito a diferença das duas gestações, assim. Na primeira, eu não sabia o que podia dar errado. Eu não tinha um negócio na minha mão vendo um monte Guia. de criança que Google. nasce, um monte de problema que pode dar na gravidez, um monte de coisa que pode dar na criança depois. Então eu tive uma gravidez tranquila. Não tinha comparação, Eu né? tive a minha filha, ela tava inteira pra ela, ela tava inteira pra mim. Não tinha um celular me atrapalhando. Eu te colocava Máquina uma digital. televisãozinha lá só pra fazer Não tinha nem uma babá música. eletrônica com câmera. Não tinha. existia nada disso. E depois que a segunda, eu já tava lá vendo o que podia dar errado na gravidez. no Quantas celular. fotos, Isabela, tem? Pensando, Milhares. pensando em, né? Comparação. E daí eu tava encanada também, porque assim, hoje em dia, assim, o bebê sai da barriga da mãe, já tá postado na internet, porque o tio lá da janelinha Sim. do hospital já postou seu filho, hoje você vê seu filho. Não, o Ai, pai então, já tá tipo, colocando pro WhatsApp. Cara, eu ficava assim, ó, na janelinha eu ficava. Ele tá tirando foto, tipo, o tio tá tirando foto, ele vai mandar antes de eu conhecer minha filha direito. Então, assim, gente, é muito mais estresse hoje em dia. Eu não consegui viver com a minha segunda filha aquela paz que eu tive na primeira. Isso acho que é saudosista, né? E isso me dá essa. Essa é tecnologia, né? Isso não tem como fugir, né? E o tempo hoje tá correndo, né? Porque hoje tem tanta coisa pra você fazer, né? E tá correndo. Mas é a opção de cada uma. Por exemplo, eu sou uma que eu não me via em casa para 100%. E hoje? Hoje você já Hoje eu adoro. cozinha.
Hoje eu cozinho. Gente, eu nunca tinha feito arroz até os 30 anos de idade. Acho que daí você começou com Mas 40. depois tô cozinhando bem, viu? É, eu adoro. E assim, mas é verdade, é opção, entendeu? Opção. Por exemplo, até eu mudar a chavinha, recalcular essa rota mais uma vez, eu não tinha convívio com minhas amigas, porque enquanto todo mundo tomava café à tarde, eu estava trabalhando, estava no hospital. E a Marina sabe, né? Que eu falei, ai, esse cheiro de hospital pra mim é tudo. Ela falava isso. Aqui dentro. Você sabe, Carol, dessa? A gente se conheceu, né? A gente sempre foi conhecida, mas a primeira vez que a gente esteve juntas foi no hospital, fotografando um parto que ela tava fazendo. E ela fez isso pra mim, ela fez assim, por mim eu fico aqui, assim, eu não saio daqui. Isso daqui é o lugar que eu pertenço, entendeu? É isso. É onde você se recarrega. Tô em casa, só que hoje ela não é mais. Hoje eu não Como sou, mudou. porque também eu tô mais velha, né? Então assim, eu dou um plantãozinho à noite, no outro dia eu tô meio cansada, porque eu não consigo dormir, relaxar no plantão. Se tem uma paciente em trabalho de parto, é uma responsabilidade muito grande pra mim. Como que eu vou dormir? Eu não consigo deitar e falar assim, a hora que estiver nascendo. Então, assim, pra mim é cansativo. Depois dos 40 ficou mais, então. Eu fiquei. Tudo fica mais. Tudo fica. Eu acho que tudo fica mais ou difícil. fica menos, né? Menos disposta. É. Mas a gente vai repondo as vitaminas que precisa. Né? É assim, eu acho que não tem regra Não. a idade da maternidade. Acho que, né, cada um dentro da sua Individual. história. E acontece, né? Sem dúvida nenhuma, quanto mais jovem você é, mais disposição você tem, mas infelizmente nem todo mundo consegue, né, ter filho na hora Qual que idade quer. você teve? Eu tive As duas perto, né? com 30 e 33, então também era jovem. Nenhuma no Brasil. Não, uma no Brasil e tá. uma fora. Mas eu acho que no fim, cada um tem que ser honesto consigo mesmo, né? Exatamente. Quais são os teus valores, do que eu sou capaz, o que eu quero. Pensando no Renato Russo, né? Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, seja honesto consigo mesmo. Dou conta, não dou conta, é agora que eu quero e banca as tuas escolhas, né? Acho que a gente tem que estar tranquilo com as escolhas que toma. Não adianta querer depois, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse tido lá, se não sei o quê. O se não aconteceu. E o se não tem, nunca vai acontecer, né? Então, daqui para frente. O que passou, passou. Então, a decisão foi tomada agora, é daqui para frente o que eu faço para... Mas a gente só consegue ter essa clareza mais tarde. Mais tarde. Sem dúvida nenhuma. E também tem o seguinte... Girou 30. E olha só, já faz meninas. tempo. O tempo passou O nosso muito tempo. mais rápido do que 30 minutos essa ampulheta. Parece que a gente tá A conversando. nossa pausa aqui, a gente quer menos pausa, mas a gente vai ter que fazer uma pausa Mas aqui. tem uma coisa também que é legal, é assim, a minha vida é do jeito que eu achava que deve ser feito. Por exemplo, se eu vejo alguém com uma vida diferente, eu falo assim, poxa, por que você não faz diferente? Gente, a pessoa não quer fazer diferente. A gente Ou não deu certo, eu gente. recebi muitas críticas. Você precisa trabalhar menos, você precisa isso, você tem família, você tem marido, você tem isso, aquilo. E, gente, pra mim tava tão bom. O que você tem a ver com a minha vida? Você não acha que a pessoa tá falando dela? Pra mim Ela isso tá é falando, certo. não, mas quando Pra a mim gente isso é critica certo. o outro, A gente tá falando da gente. a gente quer que É ele a nossa- ande na linha reta que a gente anda. É a projeção do que é Dela o correto em relação. na nossa Vai- concepção. Agora, o que a gente também tem que tá falando, eu trabalhei fora. Mas, gente, quem é de casa trabalha muito mais. Muito mais. Né? Eu acho que quem fica 24 horas cuidando de casa e de criança é cansativo, porque você não tem Porque você não vai embora do trabalho e é volta muito pra mais casa. cansativo. Aí, por exemplo, eu chegava no trabalho, eu e o Flávio, a gente trocava as informações diferente. E a gente entrava no assunto das crianças, tal. Agora, você imagina você em casa o dia inteiro, sem o convívio, de repente você não tem muito o que falar. Essa é foi muito minha difícil. vida. E outra, não, e você não o seu trabalho dentro da tua casa não é valorizado, entre aspas. Entendeu? Não, sem Ainda aspas também. Sem aspas nunca também. é Ninguém é valorizado. Então, sei lá, se uma camisa tá mal passada, mal lavada, vai falar, se a comida não tá boa. Às vezes tem dias que você não tá legal, certo? E aí você tem o compromisso de fazer. Então não é valorizado. Porque vocês já repararam que a mulher que desestabiliza. Se ela não tá bem, ela desestabiliza a família. Né? O homem, ele sai para trabalhar, ele pode estar carrancudo. Mas a mulher, se ela chegar triste, todo mundo sente. Se ela chegar estressada, todo mundo sente. Falam que a energia do lar, a energia da casa é a energia da mulher. É da mulher. A mulher Você tá pode feliz, vai lembrando. maravilhoso. Lembra da casa da sua mãe, da casa da sua
primo, irmã, vizinho. A casa da energia, a energia da casa. Os é detalhes, é a energia da tudo. mulher que habita ali. É o cheiro da mulher, né? Não é? E a gente dá vida, então a gente tem que estar bem, a gente tem que estar feliz. E pra gente estar feliz, a gente tem que sentar, ver o que está faltando, né? O que está faltando, qual o detalhe? Você é realmente feliz? Não sou por quê? Então vai, tenha força, crie forças. Ativamente fazer algo para mudar. Para mudar. Porque muda. E é gostoso. E a mudança vem. E a gente se sente o máximo, né? Não? Ai, que vai ficar conversando horas. Gente, você Nossa. se sente mais bonita do que antes? Eu me sinto. Olha as fotos minhas e falei, nossa. Eu sou muito mais bonita do que antes. Mas a beleza de dentro. E Porque, depois- assim, a felicidade. E depois Hoje eu também, ando de a gente tem muito chinelo. assunto pra falar esse negócio sobre aparência. Não, vamos falar que a gente né? trouxe sapato e não quis colocar Ó, sapato. Ah, eu não uso sapato aqui Viu? nesse lugar. Eu não. comecei a andar de short e chinelo. Coisa Mentira. há pouco tempo. Na cidade, imagina. Então depois a gente vai falar sobre estilo, E Vamos. né? Pode usar mini saia, shortinho, depois de tal idade. É muito pode, legal que vai vamos ser com falar. a Fê esse assunto. Ela vai Não, responder todo mundo nossas, vai falar. Nossas dúvidas. Você vai Vamos contar pra gente trocar figurinha. como vai ser.